Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Como eu falei para vocês no início do semestre, agora na Química Analítica 2, a gente vai. Deixa eu ver se eu estou gravando, porque, como eu falei, agora eu estou com essa mania. Em Analítica 2, a gente vai ver equilíbrio químico aplicado na titulação e utilizando diferentes tipos de reações químicas. A gente viu ácido-base, e aí agora a gente vai ver a volumetria de precipitação, que envolve aquelas reações com produtos pouco solúveis, com produtos com compostos, e depois nós vamos ver ainda a complexação e a oxidação, mas a ideia é a mesma. A gente tem a curva de titulação, a gente tem a constante de equilíbrio, é tudo muito parecido. Então, o que vem a ser a volumetria de precipitação? Ela se baseia, em reações que a gente forma compostos pouco solúveis. Então, agora, na volumetria de precipitação, o que interessa pra gente são aqueles compostos com baixa solubilidade em água. Por exemplo, sais, geralmente, então a gente utiliza muito para determinar aletos, cloreto, brometo e iodeto, e também para determinar alguns íons metálicos, prata, potássio, chumbo e mercúrio. Então, por exemplo, NaCl. NaCl é um sal, cloreto de sódio, sal de cozinha. Ele não interessa muito pra gente aqui, por quê? Porque ele é muito solúvel, a gente não consegue ver. Se antes, na volumetria ácido-base, a gente via a viragem, a gente via o ponto de equivalência pela variação no pH, agora a gente sabe quando a titulação acaba, a gente via, eu mostrei para vocês o indicador, a fenolftaleína mudou o pH, muda de cor. Agora a gente vê pela formação de precipitado. Então eu preciso que se forme precipitado, e normalmente o precipitado ele tem uma cor um pouco diferente, Ele não vai ser incolor igual a água, nem que seja branco, marrom, amarelo, azul, vermelho, enfim. A gente tem um precipitado e aí a gente consegue ver o ponto final da nossa titulação. Então, a gente trabalha com esses compostos de baixa solubilidade. Então, a reação de precipitação, ela tem que ser quantitativa no ponto de equivalência, A gente tem que conseguir saber estequiometria e saber a quantidade certinha para determinar o PE, que igual a gente fez lá na ácido-base. Completar-se em tempo relativamente curto. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que fazer, é a mesma coisa, a gente coloca a bureta aqui e vai pingando. E aí não pode ser algo que demora para formar um precipitado, demora 5 minutos, 10 minutos, um dia, 2 dias, daqui 2 dias eu volto para ver se formou o precipitado. Não, tem que ser na hora, enquanto eu estou pingando, porque senão, mesmo que seja uma coisa de segundos, corre o risco de eu pingar mais, porque demorou a formar o precipitado e eu demorei a enxergá-lo. E aí eu não chego no meu ponto final certinho. Oferecer condições para uma conveniente sinalização do ponto final. Então, de alguma forma, eu tenho que conseguir ver. E aí, agora, a gente trabalha muito, até o próprio indicador, formando precipitado também. Agora, não é mais mudança de pH, a gente trabalha muito visualizando esses precipitados sendo formados. E aí, na volumetria de precipitação, eu falei com vocês, quando a gente trabalha com reação ácida, a gente usa Ka, constante ácida, base, Kb, constante básica. Reação de hidrólise é KH, constante de hidrólise. Constante de autoionização da água, Kw, W de water. E a nossa constante de solubilidade? A gente chama de KPS, ou produto de solubilidade também é chamado. E a diferença aqui, olha só, é porque como a gente trabalha com compostos pouco solúveis, o que acontece, a reação ela tem essa cara aqui, eu tenho um sal, que aí eu jogo na água, tá sólido, eu jogo na água, ele vai se dissociar, e o que se dissocia fica na água. Quando eu tenho... Peraí. Quando eu tenho NaCl desse jeito aqui, tá lá no meu saleiro. Eu não tenho NaCl desse jeito quando a gente joga na água, não, gente. NaCl desse jeito aqui, sólido, tá sequinho, tá lá no saleiro. Quando eu jogo na água, o que acontece? Vai se dissociar nos íons e eu considero que 100%,
porque vem de base forte, de ácido forte, então eu considero que 100% se dissocia. Isso aqui fica tudo separado. Então eu considero que quando eu tenho na água eu tenho íon sódio e eu tenho íons cloreto. Eu não tenho NaCl. NaCl é um sólido. Mas isso aqui é porque ele é muito solúvel. Quando eu tenho compostos pouco solúveis, o que acontece é que quando eu jogo na água, acontece aquilo ali de cima, se dissocia, mas só um pouquinho. A maior parte vai continuar desse jeito aqui e não vai se dissociar. Eu vou jogar aqui dentro, vai continuar um tanto aqui e um pouquinho aqui se separa, vai se dissociar e solubilizar. Então a gente tem um pouquinho, que seria o A e o B aqui separado, ó, que fica aqui, quer dizer, solubilizado na água, mas eu vou ter grande parte que vai continuar sólido, não vai se dissociar. E mais ou menos quando a gente joga areia aqui dentro, né? Então assim, a areia não é um composto puro, mas eu jogo areia, alguma coisinha, gente, vai se solubilizar, mas a maior parte faz o quê? Fica lá no fundo, né? E é com isso que a gente trabalha, com esse tipo de reação. E quando a gente fala em KPS, eu não sei se vocês se lembram lá da Química Analítica 1, se viram isso, mas só que, olha só, quando eu tenho aqui, como é que eu monto a fórmula da constante? A fórmula da constante, ela é produto sobre reagente. Então aqui é minha constante, produto A, onde é mais vira vezes. Por que eu não dividi por AB? Porque ele é sólido. Sólidos e líquidos não entram na fórmula da nossa constante. Então agora quando eu faço a constante, eu só coloco os íons. Eu não preciso colocar isso aqui porque é o sólido. Então por isso que não divide, né? E aí até facilita pra gente, porque eu não sei se vocês se lembram, quando a gente... lá no AB, às vezes acabava caindo em equação do segundo grau. Aqui dificulta, não que não caia, mas é mais difícil por quê? Porque a gente não divide, né? Pelo meu reagente, porque o meu reagente está no estado sólido. Então a gente considera, então a constante de solubilidade, também chamada de produto de solubilidade, é formada dessa forma, construída, enfim. Produtos multiplicados e o reagente não precisa entrar, porque ele é o sal no estado sólido. E aí, a gente tem que ter em mente que quanto menor o valor do KPS, menor a solubilidade. Porque, gente, se a constante ela é produto sobre reagente, a gente nem tem o reagente aqui, né? Então eu vou até tirar. A constante é a multiplicação dos produtos. Se eu tenho um valor pequeno de constante, significa que eu vou ter poucos produtos, né? Então, se eu tenho poucos produtos, aqui é reagente formando produto. Se eu tenho poucos produtos, quer dizer que eu vou ter o quê? Aqui eu tenho o meu sólido, o meu sal, e aqui eu tenho os íons. Significa que eu vou ter poucos íons solubilizados. A maior parte vai estar como o quê? Como reagente, como sólido. Quanto menor o valor da constante, isso a gente já viu, quanto menor o valor da constante, mais reagente e menos produto. E se agora na solubilidade eu estou trabalhando com o meu sal, seja ele qual for, formando os íons solúveis, quanto menor o valor da constante, mais reagente e menos produto. Quanto maior o valor da quanto menor o valor da constante, mais reagente, menos produto. Questão de matemática. E aí aqui então eu tenho alguns, eu falei com vocês que a gente usa muito para determinar, ó, iodo, bromo e cloro, né? Então a gente reage muito com a prata. Eu tenho na solução, por exemplo, iodo. Como é que eu vou determinar? Eu jogo prata aqui dentro, porque a prata, iodeto de prata tem baixa solubilidade, brometo de prata e cloreto de prata. Então, dessa forma, eu consigo estar determinando esses ânions, porque eles vão... O iodo, quando eu tenho aqui dentro, quando a gente vai fazer a nossa titulação, quando eu tenho aqui dentro, por exemplo, cloro, ele vai estar solúvel, pode até ser NaCl, o cloro do sal. Eu joguei aqui, sal de cozinha, NaCl, eu já falei que eles ficam de formas separadas e eu quero saber quanto de cloro tem ali dentro. O que eu faço? Eu vou titular com prata, a prata vai estar aqui dentro, eu vou titular com prata, que ela vai reagir com cloro. Quando ela reage com cloro, o que que faz? Ó,
precipita. E aí o cloro que estava solúvel, que é aquele que veio do sal, NaCl. Joguei na água, vocês veem o Cl, veio o Na quando joga na água? Não. Mas quando eu pingo prata aqui, a prata reage com cloro, forma AgCl, que é sólido, e aí vai para o fundo e a gente vê o nosso precipitado. Então, as titulações de precipitação então, estão entre os métodos analíticos mais antigos, mas é um número limitado de reações que a gente consegue trabalhar, né? Porque muitas não obedecem a alguns requerimentos básicos para o sucesso de uma titulação, que é principalmente a estequiometria, que eu falei que a gente tem que ser bem conhecida, né? E a velocidade da reação, que eu falei que ela precisa ocorrer de forma rápida para a gente ver o ponto final antes de colocar excesso de titulante. E também a gente tem que conseguir ver o ponto final. Se eu não conseguir visualizar, se eu não tiver um bom indicador para eu ver o meu ponto final, também complica. Então, alguns métodos empregam indicadores mais ou menos específicos para uma dada precipitação. Então, na volumetria em geral, a variação das concentrações dos íons depende grandemente do grau com que se completa a reação. E na volumetria de precipitação, os fatores que decidem a questão são o produto de solubilidade, depende do quão solúvel é o meu sal. Então aqui, por exemplo, a gente tem a AgI, a AgBr e a AgCl. Quem é mais solúvel? Mais solúvel é quem tem maior KPS, maior constante mais produto. Quem é maior aqui? Esse aqui, né? 10 a menos 10. Então esse é maior, esse aqui intermediário, esse é o menor KPS, então esse é o menos solúvel. E aí a gente utiliza muito em volumetria de precipitação as titulações argentimétricas ou argentimetria, que é fazer a titulação com a prata. É o exemplo que eu dei aqui. Eu joguei sal na água, eu quero saber quanto eu joguei de sal, ou eu quero saber a concentração que eu faço. Eu titulo o cloreto com prata, que vai precipitar, uso o indicador apropriado e eu consigo visualizar. Então a gente utiliza muito, a maioria das titulações que a gente faz em volumetria de precipitação é titulação com prata. E aí esse método ele é baseado na formação de sais, né? Então aletos, então eu formo cloreto, brometo, iodeto, cianeto e tiocianato, que de prata, né? Tudo isso aqui de prata, que são pouco solúveis, e a gente consegue então trabalhar com esse tipo de volumetria. Aqui alguns exemplos do que a gente pode determinar qual titulante, não é só a prata, né? A gente pode utilizar alguns outros, o produto que forma e o indicador que a gente pode utilizar. Deixa eu aumentar aqui. Isso. Então, assim, não é um método, a gente tem um número limitado de reações que a gente consegue trabalhar, mas é um método bastante utilizado e bastante aplicado. E aí a gente tem curva de titulação na volumetria de precipitação? Tem também. E considerando-se que o titulante mais utilizado é o nitrato de prata, como eu falei, a volumetria, embora a gente possa utilizar vários reagentes, o principal é a prata, que a gente faz os métodos argentimétricos, são aqueles em que o titulante é a prata, eu utilizo a prata lá que eu vou pingar. Ou não necessariamente pingar, mas eu vou utilizar a prata para titular. E aí, a prata, ela tá de que forma? Não é a Ag+, que eu tenho ali, né? A forma que a prata se apresenta, que a gente mais utiliza, é o nitrato de prata. E aí o método, toda vez que a gente faz a titulação com prata, a gente chama de argentimetria ou métodos argentimétricos, que eu falei ali atrás. E aí, como é que a gente faz? Então, por exemplo, eu quero determinar o teor de cloreto, utilizando a precipitação com prata, usando uma solução de NaCl e HNO3. O que eu quero fazer aqui? Eu tenho, com minha luvinha de volta, eu tenho aqui, eu coloquei aqui dentro NaCl, que eu falei que quando a gente joga fica separado. Eu quero saber quanto de cloro tem aqui dentro. A concentração de NaCl que eu joguei aqui dentro é 0,1 mol por litro. Só que a gente viu que eu posso considerar que 100% está em forma de Na+, e 100% em forma de Cl-. Isso quer dizer que a concentração de cloro inicial é 0,1 mol por litro, porque eu considero que isso aqui tudo se separa quando eu jogo na água, como eu falei no início da aula.
E eu vou titular isso aqui com AgNO3. Nitrato de prata, que quando eu jogo na água também se separa em Ag+, e nitrato. O nitrato vem de ácido forte, ácido nítrico, ele vive bem separado, quer ficar lá. A prata vai atrás de quem? A prata vai atrás do cloro, que tá lá, ó, atrás do cloro. E aí esses dois juntos vão formar o cloreto de prata, que é insolúvel. E aí, se antes eu tinha uma solução límpida, eu começo a ter um precipitado, que é o meu cloreto de prata sendo formado. E como é que a gente faz a curva de titulação, então? Assim como a gente fez a curva de titulação ácido-base, em que eu determinei o pH, que é menos log da concentração de H+. Eu posso fazer a curva também com pOH. A gente não fez, mas é a mesma coisa. Eu vou determinar, ao invés de determinar pH, eu determino pOH, que é o quê? Menos log da concentração de OH- e calculo a curva. Aqui a gente pode fazer com PAG ou PCl. O que é PAG? Eu já falei para vocês, P é menos log. Então, menos log da concentração de Ag+, ou menos log da concentração de Cl-. Eu trabalho com, assim como eu trabalhava com menos log de H+, e menos log de OH-, que era que era o que a gente utilizava na ácido-base, então aqui pH e aqui pOH. Agora eu trabalho com menos log de Ag+, que é PAG, e menos log de Cl-, que é PCl. Então, como é que a gente monta uma curva? Então, vamos considerar, então, que a gente vai titular NaCl, uma solução de NaCl. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não. Eu quero escrever, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer conta aqui, então eu vou abrir aqui. Então, vamos lá. Então, eu quero fazer a titulação. Eu tenho aqui, tenho aqui dentro NaCl, que a gente já viu que quando NaCl eu tenho fora, eu joguei NaCl aqui dentro. Quando eu joguei virou Na+ e Cl-. Em que concentração? 0,1 mol por litro. E eu tenho quantos ml? 50 ml. Né? E eu vou titular isso aqui com prata, nitrato de prata. E qual que é a concentração da prata? Mesma concentração, então 0,1 mol por litro. E aí pede para montar a curva. A curva a gente faz do mesmo jeito que a gente fez antes. Antes de iniciar a titulação, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Então vamos determinar, falei que a gente faz ou PAG ou PCl, porque qual é a reação que acontece aqui? O que acontece aqui é que quando eu começo a titular isso aqui com nitrato de prata, quando começo a titular, eu vou ter ali dentro Na+, eu vou ter Cl-, eu vou ter Ag+, e eu vou ter o nitrato. Todo mundo aqui. O que acontece é que isso aqui vem de uma base forte, vai ficar bem, não tem... Esses dois aqui ficam separados, nitrato de sódio, não é o que eu tô querendo ver. O que vai acontecer principal aqui são esses dois aqui que vão reagir e quando eles se juntam, deixam de estar misturados na água e ficam sólidos, vão para o fundo. Então essa é a reação, a gente vai focar na reação Ag mais Cl. E eu posso considerar que toda a concentração de NaCl é a concentração de Cl-. Então eu vou parar de falar agora em NaCl e vou falar só no Cl, porque eu considero que tudo que eu tinha virou Na+, NaCl. Tudo que eu tinha virou Na+ e Cl-. Então, se é 0,1 mol por litro de NaCl, eu tenho 0,1 mol por litro de Cl-, de Na+ também. Mas o que me interessa aqui, ó, é o 0,1 mol por litro de cloro. A mesma coisa o nitrato. Tudo que eu colocar de nitrato de prata,
vai virar Ag+, e NO3-, tudo. E eu vou considerar, então, que eu tenho 0,1 mol por litro de AgNO3, então eu tenho 0,1 mol por litro de prata. De nitrato também, mas não é o que está me interessando. O que está me interessando é isso aqui. Então, quando eu falo em pingar a prata, eu adicionei prata, eu adicionei nitrato de prata. Mas eu estou interessada na prata que está ali, no Ag+, e é sobre ela que eu vou falar. Quando eu falar que vai reagir com cloro, com cloreto, o cloreto ele veio do NaCl que eu coloquei lá inicialmente. Mas a gente tem que saber que o que a gente vai trabalhar é com o cloro. Então, eu vou ignorar agora o sódio e o nitrato, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai fazer... São 4 pontos. Antes de iniciar a titulação, qual é o ponto de equivalência? Sabendo que é 1 para 1, né? Sabendo que isso aqui é 1 para 1, eu nem preciso falar que se é 0,1 mol por litro e eu tenho 50 ml, 0,1 mol por litro, e eu tenho 50 ml de cloro, a concentração de prata é 0,1 mol por litro, então se vocês fizerem aquele C1, V1, C2, E2 lá, vocês vão ver que vocês vão precisar de 50 ml de prata. Para achar o ponto de equivalência, eu nem vou fazer a conta de novo aqui, é só voltar lá em ácido base se tiver alguma dúvida, mas gente, é 1 para 1. Então se a concentração é igual, o volume que eu preciso também é igual. E aí, então a gente precisa fazer a curva em 4 pontos. Antes de iniciar a titulação, ou seja, quando eu adiciono 0, eu não adicionei nada de prata ainda. Antes do ponto de equivalência, aqui foi feito em 2 vezes, 25 e 49,9. Eu vou fazer com vocês só o 25, para a aula não ficar tão longa. 49,9, gostaria que vocês tentassem. Se não conseguir, a gente faz no MIT juntos. 50 ml, que é o ponto de equivalência, e aqui 75 ml, que é passando o ponto de equivalência. Então, vamos lá. Peraí. Então, quando eu não tenho nada de prata ainda, e ele deu o KPS, né? Ele deu o KPS? Não, mas tá aqui o KPS. O KPS é 1,82 vezes 10 a menos 10. Temos que anotar isso. Deixa eu anotar aqui nas minhas anotações. Anotar nas minhas anotações. Muito bom isso, né? Ó. O KPS do AgCl, 1,82 vezes 10 a menos 10. Lembrando que, como que é isso aqui? Eu tenho o KPS, ele é escrito dessa forma aqui. Ah, professora, mas a reação que está acontecendo, né? O que está acontecendo quando eu pingo a prata é isso aqui formando isso aqui, beleza? Mas o KPS, o produto de solubilidade, eu escrevo indo daqui para lá, o que não faz diferença, porque o KPS, ele é a multiplicação de Ag+, vezes Cl-, como nós já vimos. Para onde a reação está indo, não vai me interessar, eu vou usar o valor de KPS que está relacionado com as concentrações desses íons. Então, voltando lá. Então, eu tenho, antes de iniciar, eu vou continuar aqui com minhas anotações aqui, para ficar mais fácil. Antes de iniciar, eu não pinguei nada de prata, eu só tenho NaCl. Então, eu considero que tudo que eu tinha de NaCl, que era... Tudo que eu tinha de NaCl, que era 0,1 mol por litro, eu tenho de cloro, que é 0,1 mol por litro. E se eu falei com vocês que a gente vai trabalhar com PCl e PAG, PCl é menos log da concentração de cloro. Se a concentração inicial de cloro é 0,1 mol por litro, o PCl é menos log disso, que é 1.
E o PAG, professora, não tem PAG antes? A gente calcula. A concentração de prata aqui é indeterminada. Eu não sei, eu não pinguei prata, mas tem como eu determinar a PAG? Tem, porque eu tenho KPS. E eu sei que KPS é a multiplicação da concentração de prata vezes a multiplicação pela concentração de cloro. E aí eu tenho que, se eu transformar isso aqui em menos log, eu tenho que menos log de KPS é igual a menos log de AG+, menos log de CL-. Menos log de KPS, qual que é o KPS? 1,82 vezes 10 a menos 10. Então, menos log de 1,82 vezes 10 a menos 10 é igual a menos log de AG+ é o quê? PAG. Menos log de CL- é o quê? PCl. E eu tenho PCl? Tenho, gente, a gente calculou aqui, ó, PCl é 1. Então eu tenho que, menos log de 1,82 vezes 10 a menos 10 é 9,74. Isso aqui vai servir pra gente em todas as etapas. Isso aqui eu sei que, independente de quanto eu tiver, a soma dos dois P's tem que dar 9,74. O que vai acontecer é que o PCl, que é 1, vai aumentando e o PAG, que está alto, vai diminuindo. Mas a soma, se o KPS, isso é constante, esse valor 1,82 vezes 10 a menos 10 é constante. K é constante. Eu não tô, só muda se mudar a temperatura. Eu não estou mudando a temperatura. Então, se 1,82 vezes 10 a menos 10 é constante, o menos log disso também é constante. Então, essa soma aqui, se eu aumentar um, vai ter que diminuir o outro, porque sempre vai ter que dar 9,74, a não ser que eu mude a temperatura, como a gente viu quando a gente estudou Le Chatelier. Então, se a soma é 9,74 e eu vi que o meu PCl é 1, quanto que é o meu PAG? Né? Se a gente fizer a conta aqui, deixa eu colocar aqui e aumentar, o meu PAG é igual a 9,74 menos 1, que é 8,74. Certo? Deixa eu apagar aqui, porque eu vou precisar para fazer o próximo. Só vou deixar anotado aqui agora pra gente que a gente já achou. KPS eu coloquei aqui e PAG mais PCl é igual a 9,74. Isso aqui é sempre, né? Enquanto eu tiver com esse KPS, o PAG mais PCl vai ser isso aqui, porque se o valor é constante, a relação entre eles também vai ser constante. Então, o que vai acontecer, como eu falei com vocês, ó, peraí, é que o PCl vai aumentando e o PAG vai diminuindo. Quanto menor o P, maior a concentração. Lembra pH? Quanto menor o pH, maior a concentração de H+. Então, o PAG, ele vai aumentando. Ele vai aumentando por quê? Porque eu estou adicionando Ag, eu estou adicionando prata. Se eu adiciono prata, a concentração de prata aumenta. Logo, o menos log da prata aumenta, porque menos log é a escala inversa. A mesma coisa, o cloro, no início, ele é muito. Mas eu vou gastando ele porque ele vai reagindo com a prata que eu estou adicionando. Se eu vou gastando ele, ele vai diminuindo a concentração. Se eu diminuo a concentração do cloro, o seu P vai aumentar, porque menos log é uma escala inversa. Quanto menor a concentração, maior o valor. Mas a soma deles vai dar sempre a mesma. E aí, então, quando eu adiciono 25 ml de prata, aqui tem uma conta que é um pouco mais longa, mas eu vou resumir aqui para vocês. Quando eu adiciono 25 ml, vamos lá. Eu tinha aqui... Eu tinha ali dentro cloro e eu estou adicionando prata. Qual é a reação que está acontecendo? Está acontecendo essa reação aqui, né?
aqui dentro. Ah, professora, você escreveu o inverso. Isso aqui eu escrevi para o KPS. Qual é a reação que está acontecendo aqui dentro? Eu tenho cloro, adiciono prata, reage. Quantos mols eu tenho de cloro inicialmente? Eu tenho 0,1 mol por litro em 50 ml. Então, se eu tenho 0,1 mol por litro em 50 ml, a concentração é número de mol sobre volume, 0,1 é igual ao número de mol dividido por 0,05, né, passando para litro, eu tenho 5 vezes 10 a menos 3 mols de cloro aqui dentro, em quantidade, não mais em concentração. Então, inicialmente, eu tenho 5 vezes 10 a menos 3 mols de cloro. Inicialmente eu tenho prata? Não, eu tenho 0. Eu adiciono 25 ml de prata. Se eu adiciono 25 ml de prata, e a concentração é número de mol sobre volume, a concentração dela também é 0,1, número de mol 25 ml, eu estou adicionando 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de prata aqui dentro. Agora, a concentração da prata é 0,1 mol por litro, mas em número, em quantidade total, eu estou adicionando 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de prata. Então, eu adiciono 2,5 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai reagir. Eu adiciono cloro? Não, adiciono 0 de cloro. Quanto de prata que vai reagir? Tudo, né? Vai sobrar cloro? Vai sobrar cloro. Vai sobrar quanto de cloro? A metade. 2,5 vezes 10 a menos 3. Se sobrou isso de cloro, qual que é a nova concentração? Eu preciso, formou aqui, preciso fazer? Não, isso aqui nem entra na minha forma, 2,5 vezes 10 a menos 3, eu não preciso nem colocar, que nem entra na minha fórmula da constante. O que me interessa é isso aqui. Então, qual que é a nova concentração do cloro? A concentração do cloro, aquele que não reagiu, porque metade reagiu aqui, ó, 2,5 vezes 10. Ah, tá, final. Isso aqui reagiu. Sobrou quanto? 2,5 vezes 10 a menos 3. Sobrou prata? Não. Formou quanto de cloreto de prata? 2,5 vezes 10 a menos 3. Então, qual que é a concentração do cloro que sobrou? Sobraram 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de cloro. Mas em quantos ml? Nos 50 que eu tinha, mais 25 que eu adicionei, então 0,075 litros é o total. Qual que é a concentração de cloro, então? Isso aqui vai dar 3,33 vezes 10 a menos 2. E aí, deixa eu ver aqui se já dá para eu continuar a partir daqui. 3,33 vezes 10 a menos 2, essa é a concentração de cloro. Então, qual que é o PCl? Menos log disso. Menos log disso dá o quê? 1,48. Aqui embaixo, ele escreveu o produto de solubilidade, colocou, ó, o KPS eu sei quanto é, a concentração de cloro eu sei quanto é, eu acho a concentração de prata, porque vai ter um pouquinho de prata. Aqui eu coloquei 0, né? Sobra quanto de prata? 0. É aproximadamente 0. Quando a gente vai colocar na fórmula, a gente considera que é 0, mas alguma coisinha volta, bem pouquinho. E o que eu quero saber é isso aqui, ó. Quanto que vai sobrar de prata? Eu posso até chamar de X aqui, né? Então, existem duas formas. Quanto vai sobrar de prata? Eu quero saber esse pouquinho aqui que volta. Então, se eu sei que o KPS é igual a prata vezes o cloro, eu tenho o KPS, que é 1,82 vezes 10 a menos 10. Eu tenho o cloro, que é 3,33 vezes 10 a menos 2. Se a gente substituir os dois, que foi o que ele fez aqui, você acha a concentração de prata. Achou a concentração de prata, PAG é menos log disso. Uma outra forma é a gente lembrar que PAG mais PCl é 9,74. Eu lembrando disso que eu fiz lá na primeira, quando eu achei o PCl, cadê o PCl que eu não anotei aqui? Quando eu achei o PCl, 1,48, era só eu jogar aqui na fórmula também. PAG mais PCl, a PCl deu quanto? 1,48. 1,48. Se a gente joga aqui, substitui, né? A gente também acha o PAG. Então, existem essas duas formas. Eu jogo aqui, depois que eu acho o PCl, ou eu jogo direto na fórmula do KPS. Lembrando que, quando a gente fala que não sobra prata, é porque é desprezível em relação ao quanto que eu tinha.
Mas sobra, olha só. Quanto que sobra? 5,41 vezes 10 é menos 9. Olha quanto eu tinha. 2,5 vezes 10 é menos 3. Gente, é muito. Eu fui de menos 3 para menos 9. Então é desprezível. Mas eu tenho, nesse caso, eu preciso calcular quanto sobra de prata, porque qualquer coisa mais do que zero é o que vai me dar o valor aqui. E o que eu tenho mais do que zero é esse pouquinho que volta. Então eu jogo na fórmula do KPS, substituo o valor de KPS, de concentração de cloro, e acho a prata, que é o que foi feito aqui, né, ó. KPS 1,8 vezes 10 é menos 10, a concentração de cloro 3,33 vezes 10 é menos 2, você acha a concentração de prata, achou a concentração de prata, PAG é menos log disso. Ou joga naquela fórmula que a gente já achou, PAG mais PCl. E aí aqui, ele fez com 49,9 ml, eu vou deixar para vocês fazerem a ideia, é a mesma. A diferença é que o que vai sobrar de cloro é muito pouquinho, o que sobra de cloro é isso aqui, ó. A concentração de cloro que sobra é 1 vezes 10 é menos 4, né? E aí, o PCl é 4, o PAG é 5,74. Deixar para vocês fazerem. E no ponto de equivalência? No ponto de equivalência, a concentração de prata e de cloro é igual. Eu coloquei 50 ml de prata, 0,1 mol por litro. Eu tinha lá dentro 50 ml de cloro, 0,1 mol por litro. Então a concentração dos dois vai ser igual. E aí, sabendo disso, eu posso pegar a fórmula do KPS, ó. Se a concentração de prata é igual a de cloro, eu posso pegar, KPS é igual a prata vezes cloro, KPS é igual a prata vezes prata, porque, né? Então, a prata ao quadrado, eu acho que 1,8 vezes 10 é menos 10, a gente joga, substitui o valor do KPS, acha a concentração de prata, que é igual à concentração de cloro. E acho o PAG e o PCl, que são iguais também, menos log da concentração de prata é um 4,87, e como a concentração de prata é igual à concentração de cloro, menos log da concentração de cloro. Então, recapitulando aqui, como a concentração deles é igual e o KPS é a multiplicação deles dois, eu posso então considerar que chamar a concentração de cloro de concentração de prata, porque o número é o mesmo. No ponto de equivalência, é igual à concentração deles. O que sobra é... Professora, mas reagiu tudo? Sim, reagiu tudo. Alguma coisinha fica como prata e alguma coisinha fica como cloro. Eu coloquei quantidades iguais. Quando eu jogo, vai virar GCl. Algum pouquinho, bem pouquinho, vai continuar como prata e bem pouquinho vai continuar como cloro, em quantidades iguais. Então, quando eu jogo isso na fórmula do KPS, né, que é isso aqui, eu posso chamar os dois de concentração de prata. Resolvo com o valor de KPS 1,8 vezes 10 é menos 10 e acho o valor da prata, que também é o valor do cloro. E para a gente achar PAG e PCl, é só a gente fazer menos log disso. Uma outra forma é eu lembrando que se eles estão em quantidades iguais e eu sei que PAG mais PCl é 9,74, no ponto de equivalência vai ter que ser a metade para cada um, né? Porque a soma tem que continuar dando 9,74. Então é uma forma também de resolver. E, por fim, depois do ponto de equivalência, agora eu coloquei 75 ml de prata. Eu coloquei excesso de prata, né? Então agora, 75 ml, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu coloquei 75 ml de prata. Então, agora eu coloquei quantos mols de prata?
Concentração é igual ao número de mols sobre volume. 0,1, que é a concentração da prata. Número de mols, eu quero saber quantos mols eu joguei de prata aqui dentro. Pelo volume, eu joguei 75 ml, então 0,075. Isso aqui vai me dar 7,5 vezes 10 a menos 3. Então, agora, o número de cloro inicial é o mesmo, mas prata, ó, 7,5 vezes 10 a menos 3. Quanto que vai reagir? Agora, o cloro reage todo. A prata reage toda? Não, vai, porque só, se é 1 para 1, reage 5 da prata também, é 1 para 1. Então, quanto sobra no final? Aqui vai sobrar um pouquinho, que normalmente a gente chama de 0, mas eu vou chamar de x, que eu não sei quanto é. Um pouquinho vai voltar. Quanto? Não sei. É desprezível em relação a isso aqui? É, mas um pouquinho volta. E a prata? Vai sobrar prata? Vai. Se tinha 7,5, reagiu 5, sobra 2,5 vezes 10 a menos 3. Então, qual que é a nova concentração da prata? A nova concentração da prata é o número de mols que sobrou dela, dividido pelo novo volume. Eu tinha 50 ml e adicionei 75 ml, então eu fiquei com 125 ml. Então, a nova concentração da prata, eu acho que está aqui também já, é 2 vezes 10 a menos 2. Considerando que a concentração da prata é 2 vezes 10 a menos 2 e o KPS é a prata vezes o cloro, eu tenho que, aqui 2 vezes 10 a menos 2, aliás, a concentração de prata, 2 vezes 10 a menos 2, por aqui eu já acho, vocês já conseguem achar o PAG, que é menos log disso, já achou PAG. Para já achar o PCl, joga na fórmula PAG mais PCl igual a 9,74 ou substitua aqui, KPS, 1,8 vezes 10 a menos 10, prata é o que eu quero saber e a concentração de cloro é, prata é o que eu, peraí. Prata a gente tem 2 vezes 10 a menos... Prata a gente tem 2 vezes 10 a menos 2 e o cloro é o que eu quero descobrir. Descobre a concentração de cloro, que vai dar 9 vezes 10 a menos 9. Aqui, ó, quer ver? Eu vou vir aqui. Cloro é igual a 1,8 vezes 10 a menos 10 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Né? Passei isso aqui para cá dividindo. Ó. Cloro é igual a 1,8 vezes 10 a menos 10 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. 9 vezes 10 a menos 9. Se essa é a concentração de cloro, qual que é o PCl? Menos log dessa concentração. A gente acha 8,05. E qual é o PAG? Menos log da concentração de prata, 1,70. Então aí a gente tem, com esses valores, a gente consegue montar a curva de PCl e de PAG. De PCl, ela fica subindo e de PAG descendo, pelos motivos que eu já expliquei. E aliás, vou pedir para vocês montarem essa curva, vou colocar como atividade para vocês entregarem essa curva, tá? Fazendo naquele papel milimetrado. Então, aqui só mostrando que o efeito da concentração nas curvas de titulação. Quando eu titulo o cloro com um nitrato de prata com uma concentração maior, olha aqui, esse aqui é a concentração maior, 0,1 mol por litro. O B é a curva de titulação com uma concentração menor, 0,001 mol por litro. Então tá bem diluído. Quando eu tenho um titulante pouco concentrado, o ponto final é mais difícil a gente ver, tá vendo? Fica bem essa flexão aqui, ó. Quanto mais concentrado, mais fácil da gente ver o ponto final. E aí a gente trabalha muito com KPS pela quantidade adicionada, porque eu tenho aqui, o PAG, ele influencia diretamente na solubilidade de cada um, né? Quando eu tenho um KPS menor, é quem vai, se eu tiver uma mistura de ânions, quem tiver o KPS menor é aquele que vai primeiro se precipitar. E aí, então se eu tenho uma mistura, o iodo vai ser o primeiro a precipitar, porque ele tem o KPS menor.
Os outros vão no caminho, na sequência, à medida que vai aumentando o KPS, o mais solúvel aqui é o BRO3, então ele vai ser o último a precipitar, porque ele tem um KPS maior. Quanto maior o KPS, mais solúvel. Então a gente, pelas quantidades que eu jogo de prata, por exemplo, se eu tenho uma mistura, se eu quiser precipitar só o iodo, é só eu adicionar uma quantidade que eu chegue em pH, por exemplo, até 12, eu não passar o meu pH de 12, eu vou ter certeza que eu precipitei o iodo e o restante eu não precipitei. E como que a gente verifica o ponto final, né? Porque vai formando precipitado. Como é que eu sei que acabou de formar o precipitado? A gente não consegue no olho saber, ah, essa foi a última gota, agora não formou mais precipitado, mais nada. Então existem algumas formas. A gente tem verificar o ponto final nessas titulações argentométricas pode ser por métodos químicos, né, utilização de indicador, potenciométrico, que a gente coloca o eletrodo e vê o potencial, e amperométrico, que a gente vê utilizando microeletrodos, né? Então, mas o ponto final químico, que é o que a gente mais utiliza, é utilizando indicador, igual a gente fez lá no ácido base, né, que varia de cor ou turbidez, e aí a alteração de cor, né, ou de turbidez, nos mostra que chegou no ponto final. O ponto final ele é logo em seguida ao ponto de equivalência. Chegou no ponto de equivalência, coloquei prata, igual a gente fez lá com a titulação, coloquei a quantidade de prata igual a de cloro. Não tem excesso nenhum, beleza. Aquela gotinha a mais que eu coloquei é a que vai me dar o meu ponto final e é o que eu vou conseguir ver. Então percebem que o ponto de equivalência é quando está tudo igual. O ponto final é aquele pouquinho a mais que eu coloco e que vai reagir com o meu indicador e eu vou conseguir ver. E aí, então, essa alteração de cor ela deve ocorrer dentro de uma variação do pH, então depende também da concentração da prata. E aí existem 3 métodos principais. Um é o método de Mohr, que é utilizado quando a gente vai determinar cloreto e brometo, principalmente. Quem é o indicador? É o dicromato de potássio. Por quê? Aqui o X pode ser cloro ou bromo. Como a gente fez lá a curva, eu vou adicionando prata e a prata vai reagindo, vai reagindo. Cheguei no ponto de equivalência, quantidade igual a gente viu lá, 50 ml de um, 50 ml de outro, 0,1 mol por litro de cada um, beleza. Eu vou conseguir ver que eu cheguei no ponto de equivalência? Não. Eu coloquei um pouquinho a mais de prata. Esse um pouquinho a mais reage com cromato, com dicromato. Por que vai reagir aqui com ele? Por que não reagiu antes? Porque a prata tem mais afinidade pelo cloro e para o bromo. Só vai reagir com CrO4 2- quando não tiver mais cloro ou bromo no meu meio. Não tem mais, vai reagir. Olha aqui o KPS do cloreto de prata, como é maior que o KPS do Ag2CrO4. Então, a gente tem que olhar essa solubilidade para verificar, né, os precipitados formados. Enfim, então, aquela gota a mais, aquele pouquinho a mais que eu colocar, vai reagir com o indicador. Quando reage com o indicador, forma outro sólido. Antes eu estava formando a GCl ou a GBr. Aquele pouquinho a mais de prata que eu passei do ponto de equivalência reage com CrO4, forma Ag2CrO4. Isso aqui tem cor, isso é vermelho, também é precipitado, mas é vermelho. Então a gente vê na hora a cor vermelha. Quando eu vi que formou a cor vermelha, eu sei que é aquele pouquinho de prata a mais que reagiu. E aí então, isso aqui eu não vou falar com vocês agora. Então existe uma faixa, existem algumas limitações que a gente tem que ver a faixa do pH, né? Porque é uma limitação para o método, porque se o pH for muito baixo, vai ter muito H+. E aí o H+ vai formar, né, HCrO4-. E se o pH for muito alto, vai ter muito OH- e forma outro precipitado, que é o hidróxido de prata, que a gente também não quer. Então a gente só consegue trabalhar com esse método usando esse indicador em pH entre 6,5 e 10. E aí, vou pular essa parte aqui também. Então, aqui só mostrando para vocês que o nosso ponto final
ele é um pouquinho depois do ponto de equivalência aqui em PAG. É isso que eu estou querendo dizer. O PAG está aqui, eu tenho quantidades iguais. Pelo método de Mohr, eu só consigo ver quando eu coloco aquele pouquinho a mais que vai reagir com o meu indicador. Então, o meu ponto final da titulação, aquele que eu consigo enxergar, que eu vejo precipitado vermelho, ele é depois do meu ponto de equivalência. Isso gera um erro no nosso resultado, né? Gera um erro por excesso. Eu tenho que colocar um pouco a mais de prata no meu meio. O método de Vollar, ele já é, na verdade, o que a gente faz? Quando eu quero determinar alguma coisa, deixa eu ver se tem aqui no próximo. O que é o método de Vollar? Ele é um pouco diferente, deixa eu aumentar aqui. Ele é um pouco diferente. Eu tenho aqui no meio, por exemplo, o cloro que eu quero determinar. Eu não sei quanto tem. Eu jogo aqui dentro prata em excesso, mas em quantidade conhecida. Eu jogo prata suficiente para reagir com todo o cloro e sobrar a prata. Vai sobrar uma quantidade e eu não sei quanto sobrou, mas eu sei quanto eu coloquei. E aí eu vou titular essa prata com tiocianato. Quando eu titulo com tiocianato, eles vão, ó, a prata em excesso reage com cloro, gasta todo o cloro, todo, que estava ali dentro. Vai se formar cloreto de prata e sobra prata ainda. Essa quantidade aqui é excesso, mas é conhecida, eu sei exatamente quanto eu coloquei, para no final eu conseguir fazer a conta. Essa prata que sobra, eu vou titular com tiocianato, e aí vai reagindo. Quando toda a prata acaba e forma isso aqui, eu vou ter aqui no meio ferro também, esqueci de falar, eu joguei aqui dentro um pouquinho de ferro, e aí quando acabou toda a prata, eu pinguei mais um pouquinho de tiocianato, esse pouquinho a mais de tiocianato vai reagir com ferro e vai formar o FsCN2+, que é um complexo de cor vermelha, e aí eu consigo ver a viragem. Então percebem a diferença? No de antes, eu tinha o cloro aqui dentro, eu tinha o dicromato aqui dentro, eu titulava com a prata. Esse aqui é o método de Mohr, eu titulava com a prata. Ia pingando, quando acabou todo o cloro, a prata reage com o dicromato, forma um precipitado vermelho também. Nesse aqui, eu tenho cloro, mas eu coloco prata em excesso, em quantidade conhecida, e coloco ferro aqui dentro. Quando a prata em excesso gasta todo o cloro, sobra prata. A prata que sobra, eu titulo com tiocianato. Quando o tiocianato reagiu com toda a prata, aquele pouquinho a mais que eu pingar vai reagir com ferro. Por que com ferro? Só reage com ferro quando não tem mais tiocianato, porque ele tem a afinidade maior pelo tiocianato. Aí eu formo um complexo vermelho. E aí aqui só lembrando que esse método também depende de pH, tem que ocorrer em pH ácido para evitar a precipitação de hidróxido de ferro. Então, dependendo do pH, a gente pode fazer o método de Mohr ou o método de Vollar, depende do que a gente está trabalhando. E aí, uma vez que eu sei quanto eu pinguei de tiocianato, eu sei quanto reagiu de tiocianato com prata. Se eu sei quanto reagiu de tiocianato com prata, eu sei quanto restou de prata. Se eu sei quanto restou de prata e eu sei quanto eu coloquei de prata, quando eu faço essa diferença, eu sei quanto de prata reagiu com quem? Com cloro. E aí eu vou saber quanto tem de cloro. Eu vou colocar exercício para vocês fazerem esse tipo de conta que é o que cai na prova. Então, só explicando aqui novamente. Pelo método de Mohr, eu sei quanto eu pingo de prata, então eu sei quanto tem de cloro, porque é direto aqui, né? Eu consigo saber. Quando eu tenho esse método aqui, eu sei quanto eu coloquei vou de trás para frente agora, eu coloquei excesso de prata, mas eu sei quanto eu pinguei de tiocianato. Se eu sei quanto eu pinguei de tiocianato, se eu sei quanto eu pinguei, eu sei quanto reagiu. E se é 1 para 1, essa mesma quantidade é a que reagiu de prata. E se eu sei quanto reagiu de prata com tiocianato, eu sei quanto sobrou de prata, porque o que sobrou é o que reagiu com tiocianato. E se eu sei quanto eu coloquei inicialmente,
Se eu fizer essa diferença de quanto eu coloquei e quanto sobrou, é quanto reagiu com cloro. E se é 1 para 1, quanto reagiu com cloro é quanto vai reagir, é quanto eu tinha de cloro aqui também. Certo? Então, aqui Aqui, só lembrando que o cloreto de prata ele é mais solúvel do que o tiocianato de prata, então não é tão legal para a gente utilizar para o cloro, né? Para o bromo e para o iodo já é mais fácil a gente estar utilizando. E o último método é o método de Fajans, que é por adsorção. O que acontece? O meu indicador, ele reage com a água e ele fica com carga negativa. Quando tem carga negativa, ele vai ser atraído por carga positiva. Ele fica ionizado. É um indicador, a fluoresceína, que fica ionizada lá no meio de carga negativa. Quando eu estou formando o meu precipitado, o HCl, por exemplo, quando eu tenho... Deixa eu vir para esse aqui que tá melhor. Quando eu tenho excesso de cloro, à medida... Eu tô pingando prata aqui, né? Tô pingando prata. Tá formando a HCl. Enquanto o cloro tá em maior quantidade, aqui em volta tudo é carga negativa. Isso aqui vai repelir o meu indicador, que também está ionizado, também é um ânion. Quando eu gasto toda a prata, tudo reage, e eu passo a ter excesso todo o cloro reage, eu passo a ter excesso de prata, eu passo a ter carga o quê? No meu, tá tudo precipitado e eu passo a ter excesso de carga o quê? Positiva em volta do meu precipitado. Isso vai atrair o meu indicador. E aí o meu indicador ele vai se adsorver no meu precipitado. Ele vai se ligar, vai ficar adsorvido aqui em cima. E isso me dá uma coloração rosa. Então, esse é o método de adsorção. É um pouco mais... tranquilo também, assim, em termos de conta, né? Porque é direto, ó. Eu tenho o iodo reage, forma. O indicador vai se... o indicador, enquanto ele não tem... Enquanto a gente tá em pH muito baixo, ele vai ficar aqui ligado no hidrogênio. Quando acontece de eu ter o excesso de prata, esse indicador ionizado vai se adsorver e vai mudar para cor rosa. É basicamente isso que vocês precisam saber. Algumas coisas que eu não vou falar nessa aula não, tá certo? Aqui só mostrando, ó, isso aqui, o método de Fajans. Quando um pouquinho a mais eu coloquei, a mudança de cor é abrupta, tá vendo? Antes estava tudo amarelinho, aquele pouquinho a mais que eu coloquei mudou a carga do meu meio, mudou a carga para positivo, o meu indicador que está ionizado vai se adsorver aqui em cima e aí o que era amarelo fica rosa, certo? Bom, é isso. Beijinho, vou postar também uma lista de exercícios. Beijinhos para vocês e bons estudos.